Fala pessoal, voltando a produzir conteúdos aqui para o meu canal do YouTube e hoje eu vou trazer um pouco da minha experiência, do que eu vivi em relação a empresas familiares, sucessão familiar. Esse assunto de sucessão familiar é um ponto que eu não vejo muita gente falando na internet, não vejo muito conteúdo sobre, só que é um ponto também que eu vejo que muitas pessoas passam por isso e por vezes passam por muitos problemas desnecessários. Não que nesse vídeo vai resolver todos os problemas, mas eu quero trazer um pouco do que eu passei, porque talvez isso possa ajudar alguém de vocês. Bom, falando rapidamente sobre empresas familiares aqui, eu fiz uma breve pesquisa, não tenho um número exato, mas eu vi que 90% das empresas no Brasil tem um caráter familiar, um estilo familiar, esse é um dado do IBGE, e a grande maioria dessas empresas são empresas pequenas, onde você começa com um fundador, ali, talvez o pai, o avô, enfim, começa o negócio, aí vem os filhos, a segunda geração toma conta, começa a tocar o negócio, dá continuidade no negócio. Alguns chegam na terceira, na quarta, e grande parte dessas empresas essas pessoas começam a passar por um desalinhamento muito grande, principalmente porque as pessoas não sabem separar a família da empresa, né? Aí começa nos almoços de família as discussões, começa, né, as desavenças e aí a gente tem familiares brigando e esse não é o objetivo de uma empresa. E aí eu conheço muita gente que está passando por essa fase, então por isso que eu resolvi trazer um pouco da minha experiência. Falando um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, eu sou o CEO aqui da Datacamp. A Datacamp é uma empresa familiar que está na segunda geração. Eu formei na Universidade Federal de Lavras, aí voltei aqui para a Datacamp e comecei a trabalhar com meu pai e fizemos esse processo de transição de gestão. Não foi um processo muito simples, e é isso aí que eu vou compartilhar, os erros que eu cometi, tudo que eu cometi nessa jornada, porque não necessariamente vocês passem por isso. A Datacamp é uma empresa de tecnologia, já tem aí 33 anos de mercado, e então a gente já passou por muita coisa, e hoje a gente entrega soluções de gestão, né, softwares de gestão, conteúdos, mentorias e tudo mais, consultorias. E aí, contando um pouco da história, né, ela foi fundada ali mais ou menos em 1990, 92, se não me recordo, pelo meu pai. Na época ele tinha alguns sócios, obviamente não trabalhava com software, porque não tinha software na época, então eles faziam alguns serviços de datilografar, vendiam alguns primeiros equipamentos, dava manutenção a algumas coisas, dava assistência a algumas calculadoras, e a empresa, né, eles foram se desenvolvendo, e por meados dos anos 2000 eles abriram a fábrica de software, né, a vertente de software, começaram a fazer sistemas para automação comercial, nota fiscal, cupom fiscal, atender diversos segmentos, e daí meu pai passou seus mais de 30 anos aqui na empresa, e eu falo, né, que a empresa para ele é mais importante que eu, porque, brincando, né, mas a empresa é mais velha que eu, tenho apenas 28 anos, então ele tem muito carinho pela empresa. Meu pai é uma pessoa que saiu do zero, então chegou até aqui, graças a Deus. Hoje a empresa tem 1.200 clientes, nós estamos aí bem espalhados por Minas Gerais, nós estamos com planos ambiciosos. Então esse foi um dos primeiros pontos que eu tive dificuldade de assimilar, que é justamente isso. A empresa já tinha ali seus quase 30 anos, já tinha rodado muito, bem ou mal, né? Meu pai não tinha feito nenhuma faculdade, meu pai só tem um curso técnico depois do terceiro ano. Meu pai começou tudo literalmente do zero, batalhou muito, do jeito dele. E aí eu cheguei aqui com o status de filho do dono, achando que eu sabia de tudo. E isso me fez ter muito embate com meu pai. E a gente começou a trabalhar junto aqui e eu achava que eu podia dar pitaco, achava que eu sabia mais do que ele. E as coisas não eram muito bem assim.
né? Como eu disse, bem ou mal, meu pai trouxe a empresa até aqui, até aquele ponto, isso ali em 2018, 2019, e nós começamos a ter de fato muitos embates, que não era nada bom enquanto família, né? Porque quase todo dia a gente tinha discussões, quase todo dia tinha que fazer reuniões. E quando eu vim para cá, né? Quando eu comecei essa jornada, eu não sabia muito bem ao certo o que eu tinha que fazer, qual era o meu papel. Como eu disse, eu vim como filho, entrei com status de filho do dono, e aí eu comecei lá no operacional, fazer algumas coisas, mas eu me sentia no direito de ficar dando pitaco. Eu me sentia no direito de querer criticar do jeito que meu pai fazia as coisas. E eu vejo que não era muito bem assim, mas na época eu achava que eu estava certo, que eu tinha que eu via as coisas na internet, que eu via as coisas, né, nos livros, e a empresa tinha que rodar desse jeito. Não era muito bem isso, eu subestimava um pouco a capacidade dele, tudo que ele já viveu aqui na empresa, tudo que ele já passou, toda a jornada. Isso, como eu disse, trazia muito embate e a empresa não se desenvolvia, né? A gente passou por alguns anos, 2 anos assim, até eu começar entender de fato, fazer um trabalho especializado e atuar de uma certa forma mais específica e mais inteligente. Meu segundo grande erro foi não ter trabalhado para ninguém na época da minha faculdade. Então eu fui uma pessoa que saí do ensino médio, fui para a faculdade e durante a faculdade eu não fiz estágio. Eu não trabalhei para ninguém, não trabalhei na empresa júnior, mas vamos falar assim, não trabalhei em nenhuma empresa mesmo, com chefe, com líder, com tarefas, com prazo. E para mim isso foi o grande problema da minha jornada, né, que me atrapalhou muito durante esse processo de transição familiar. Porque eu vejo que quando você trabalha para outras pessoas, quando você trabalha para uma outra empresa que não é sua, primeiro de tudo você começa a entender o senso de hierarquia na empresa, né? A respeitar as decisões das outras pessoas. Quando você começa ali como estagiário, um analista mesmo, em uma outra empresa, você começa a entender que, opa, peraí, tem gente que tem uma posição, entre aspas, maior que a minha, eu tenho que simplesmente acatar isso, né? E querendo ou não, no mundo corporativo as coisas funcionam assim, nas empresas funcionam assim, a gente precisa ter uma pessoa tomando as decisões, né? A gente não pode abrir essas decisões para todo mundo. Então, como eu não não fiz estágio, não trabalhei para nenhuma empresa, eu cheguei aqui na empresas sem saber essas questões de respeito da hierarquia, de linha de comando, de quem era subordinado de quem. Então isso me fazia entrar também muito embate, de querer impor minhas ideias, de querer trazer coisas novas que talvez nem faziam sentido para o nosso dia a dia, só porque eu era filho do dono. E, e é isso, eu acho que todo mundo que vai passar por uma transição familiar, por uma sucessão familiar, primeiro, pessoal, vai trabalhar, vai errar com o dinheiro dos outros, sabe? Vai errar, vai aprender nas empresas dos outros, para quando você começar na sua empresa, né, quando você de fato for trabalhar ali na sua empresa, você já ter alguma experiência. Ou se não, eu conheço casos também de amigos meus que já tinham esse pensamento aí, e aí começaram do zero, o pai orientou, começou lá desde do zero, trabalhando de office boy, trabalhando enfim, fazendo os serviços mais simples, né, mais simples da empresa mesmo. Isso, de fato, a pessoa conseguiu entender, esses meus amigos conseguiram entender a importância da hierarquia, a importância de crescer na empresa. Bom, o terceiro ponto, que foi consequência disso, eu queria bater de frente todo dia com meu pai. Eu queria impor as ideias, eu via coisas na internet, via coisas em livros e queria, né, impor isso aí para ele. E, como eu disse lá no início, a empresa é mais velha que eu.
E bem ou mal, né, com metodologias lindas ou com, né, a prática mesmo, meu pai conseguiu chegar à empresa do jeito que estava. A empresa era uma empresa saudável financeiramente, a empresa tinha clientes, a empresa rodava. Então, imagina só, um adolescente ali de 22 anos, querer chegar numa empresa onde o gestor, né, ou seja, o pai, o tio, o avô, sei lá, já tem uma certa história, uma grande história, que já tocou a empresa 30 anos de uma certa maneira, e a pessoa querer mudar tudo. Então isso é muito falta de sabedoria, nossa. Foi muita falta de sabedoria minha de querer impor essas coisas. E aí depois com muito estudo, muita terapia, muita observação, muita reflexão, eu entendi que as coisas não seriam dessa maneira. Eu precisaria, de fato, mostrar resultado, eu precisaria, de fato, mostrar que eu era capaz, e foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a estudar alguns assuntos específicos, comecei na área de produto, depois fui para a área comercial, fundei o departamento comercial, dei resultado, né, mostramos resultado, porque a empresa não tinha um departamento comercial estruturado. Então eu fundei, contratei pessoas, defini indicadores, e aí a gente começou a resolver esse problema de transição. E aí o último ponto, que para a gente assim, foi o game changer de toda essa história, até meados de 2021, a gente não contava com nenhuma assessoria especializada. A gente queria fazer tudo do nosso jeito e até mesmo isso trazia os embates. Então, trazer uma empresa, uma consultoria para nos ajudar nesse processo foi muito importante, foi fundamental para saber organizar as ideias. Trazer gente experiente, pessoal, é muito importante. É um investimento, porque assim, a gente não precisa reinventar a roda. A gente simplesmente tem que usar ela para ir mais rápido, né? Do jeito que ela já foi feita, para ir mais rápido. Então, se a gente tem à disposição pessoas, metodologias aí, principalmente pessoas e empresas que têm experiência nisso, por que não usar? Claro que tem que caber na nossa realidade financeira, né? A gente não pode meter os pés pelas mãos, mas se você tem essa possibilidade de contratar uma empresa assim, uma pessoa, alguém com experiência, contrate, porque ter uma terceira pessoa, um terceiro envolvido, capaz de dar opiniões sensatas, é muito importante. Bom, então é isso, essa toda a minha experiência. Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu concluir a transição familiar, a transição de gestão, né? Fizemos essa sucessão, eu sou o CEO da empresa, nós somos uma empresa hoje orientada a resultados, com indicadores, mas tudo isso passou por muitos erros. E aí deixa aqui nos comentários se você já tem alguma experiência parecida, se você já passou por isso, se você tem alguma dúvida, e conte comigo na jornada. Valeu e até o próximo vídeo.